mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja no primeiro latir, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, fazer descanso a mim, teus braços dão, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma canta a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins dos céus irei morar, então me alegrarei perto de ti, meu bem, perto de ti, meu bem, meu Deus, de ti. Levanto contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce fé, a esperança do porvir, nome bom, doce fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom,
esperança do porvir, nome santo e venerável é Jesus, o amado Rei dos reis, Senhor eterno. A esperança do porvir, nome bom, doce a fé. A esperança do porvir. Amados irmãos, na paz do Senhor, e eu estou feliz porque é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na casa de oração. Para que nós viemos aqui? Para louvar o Senhor, graças a Deus. E agradecer ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, vida e saúde, né? Por isso nós estamos aqui. Agradecer ao Senhor pela família que o Senhor nos deu. Quantos amanheceram esse dia e não anoiteceram? Mas nós, pela sua misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, pela sua graça, nós estamos aqui mais esta noite para orarmos juntos, para buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. E daqui um pouco mais vamos escutar a palavra, vamos assistir a palavra do servo do Senhor, que vai trazer do coração de Deus para o nosso coração, graças a Deus. Eu quero ler alguns versículos em Lucas 21, capítulo 21. Versículo 33 ao 36, pouquinhos versículos. Lucas 21, 33 ao 36, que nos diz assim: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Foi Jesus quem falou estas palavras, e continua: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Graças a Deus. Aqui foram palavras do nosso bendito e eterno Salvador. Acautelai-vos por vós mesmos. O Senhor Jesus falou comigo há poucos dias atrás, ou há meses que seja. Ele falou comigo que eu preciso de cuidar da minha vida espiritual, mais e mais. Porque eu acho que poucos nós nos preocupamos com a nossa vida física, a vida dos nossos familiares. Quem é mãe sabe disso. E às vezes até nos esquecemos de orar mais por nós mesmos, né? Mas graças a Deus que o Senhor me advertiu. Essa palavra eu estou lendo e falando porque o Senhor falou comigo. Eu me oro, mas eu tenho que descansar mais no Senhor. Eu não posso sobrecarregar o meu coração com as preocupações desta vida. Eu quero descansar no Senhor. Aquelas mensagens que nós temos adquirido, né, as mensagens diárias, antes de sair da revistinha da irmã Luciana e do irmão Márcio, nos ajuda bastante. Fala sobre isso também. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Aqui não quer dizer que seja embriaguez da bebida alcoólica, não é isso. Às vezes a gente se embriaga com as coisas dessa vida, com as coisas passageiras, que tudo passa, que tudo que nós enxergamos vai passar um dia. Só não vai passar as coisas de Deus. Esse tempo que nós temos aqui,
para estar na casa de oração, buscando o Senhor. Esse é o tempo melhor. Esse tempo não vai passar. Nós vamos ter um galardão quando nós chegarmos lá no céu. Uma recompensa nós vamos ter quando nós chegarmos lá no céu. Porque o tempo que nós temos aqui na terra, o Senhor que nos dá. E Ele nos tira esse tempo a hora que Ele quer. E as coisas dessa vida, tudo vai ficar. Vai ficar no carro, vai ficar na casa. É muito bom, a gente sabe, a gente tem que obter as coisas, né? Quem é que não gosta de ter um conforto na vida? Mas o que nós não podemos fazer é nos agarrar nessas coisas. Mas a esse tempo que nós temos de buscar o Senhor, aqui ou lá na nossa casa, aqueles momentos que nós dedicamos ao Senhor em oração, leitura da palavra, isso aí sim ficará eternamente, graças a Deus, porque serve de alimento para a nossa vida espiritual. Às vezes a gente corre tanto para nos alimentar, e é normal, e temos que fazer isso no nosso físico. Se nós não nos alimentarmos, nós vamos ficar com anemia e vamos morrer. Assim é a nossa vida espiritual. Nós precisamos nos alimentar, senão nós morremos espiritualmente. Nos alimentar com o quê? Com a palavra de Deus. Ler a Bíblia, não somente ler, mas meditar na palavra, estudar a palavra. Isso aí nós precisamos fazer. Se não podemos, e eu também não faço isso, né, estudar tantos versículos no dia, mas pelo menos um versículo devemos estudar cada dia e meditar naquele versículo. Aquele versículo é fazer um bem para a nossa vida espiritual, é um alimento, é como o pão físico para o nosso corpo. E oração. Oração, porque aqui diz assim, ó. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Que dia é esse que vai sobreviver? É o dia da tentação. Todos nós passamos por tentação. Ser tentado não é pecado, porque nós não podemos exceder a tentação. Então Jesus nos manda aqui, vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É isso que nós queremos. Nós queremos que Deus nos livre do pecado, da tentação, que nos livre de tudo que não é bom, tudo que nos impede de chegarmos no céu. Que Deus nos livre e nos guarde. E que possamos um dia chegarmos em pé na presença, estarmos em pé na presença do Filho do Homem. Então, sobre a preocupação que eu estava falando, eu andei uns meses atrás, ou ano passado, bastante preocupada, mas com algumas coisas. Mas então o Senhor falou comigo, acautelai-vos por vós mesmos, porque eu preciso de cuidar mais da minha vida espiritual. E não viver preocupado, porque nós vivemos num mundo muito mal. Nós temos que ter cuidado para não sobrecarregar o nosso coração. É violência, é acidentes, é tantas coisas, é roubo, é drogas, é tudo. Então a gente não pode se preocupar com essas coisas. A nossa família, a tendência, o inimigo quer colocar tantas coisas na nossa cabeça, mas nós temos que expulsar em nome de Jesus. A minha mente é do Senhor Jesus. Porque a graça de Deus, né, a paz de Deus, que diz lá em Filipenses, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Antes de dormir, eu sempre recito esse versículo, que é tão bom, faz tanto bem para o meu coração e para o meu espírito. E também lá em 1 Pedro 5,7 diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que versículo maravilhoso, esse versículo me dá paz, sabe? Toda a palavra de Deus, né? Mas esse versículo é maravilhoso. Lançamos sobre Jesus todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele cuida da nossa família, Ele dá livramento, Ele sustenta, Ele dá o pão de cada dia, dá os ganhos que for preciso, Ele dá o vestuário, Ele nos dá tudo. Então não precisa, não tem porquê nós vivemos tão preocupados se nós confiamos num Deus tão grande, tão poderoso, graças a Deus. Jesus disse quando Ele andava aqui na terra, vinde a mim, todos vocês que estão
estão cansados e sobrecarregados, que eu aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso nas vossas almas. Coisa boa quando a gente descansa no Senhor. Muito bom. Tenho feito, quando eu faço isso, quando Deus me dá graça, que eu saio das preocupações e descanso no Senhor, eu sou muito abençoado e muito feliz, como os irmãos são também, graças a Deus. E lá em Isaías 59, capítulo 1, diz, a versículo 1 diz, capítulo 59, o verso 1, que a mão do Senhor não está encolhida que não possa nos ouvir, nem os seus ouvidos agravados que não nos possam ouvir. A única coisa que nos separa do Senhor, que ele não ouviria a nossa oração, é o pecado. Mas Ele também, até para isso, Ele já deu um jeito. Ele já deu uma solução. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Cada vez que eu vou dormir à noite, eu peço, Senhor, perdoa todas as minhas falhas. Enquanto nós estamos neste mundo, nós não estamos livres. Porque é um pecadinho, é uma mentirinha, qualquer uma coisinha. Nós não estamos livres de pecar. Mas graças a Deus que o sangue, a gente pedindo perdão de coração, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então a nossa oração é certa, que chega no céu, porque é no nome de Jesus que nós oramos. Este nome que está acima de todo nome. Não existe outro nome como o nome de Jesus. Graças a Deus. Esse nome de Jesus é mais do que suficiente para curar a enfermidade, para expulsar o mal, para nos libertar, para nos livrar a nossa família, guardar os nossos vizinhos. Este nome é mais do que suficiente. A gente tem que aceitar, a gente tem que querer. E graças a Deus por isso. Que Deus nos abençoe, irmãos, esta noite. E depois, agora, há poucos dias, o Senhor me deu um versículo assim, sinto-me na força do Senhor Deus. A parte A do Salmo 71, versículo 16. Sinto-me na força. Então, essa força que o Senhor me dá e que o Senhor dá para cada um dos irmãos, é uma força tão grande, que não existe nada neste mundo que tenha a força que o nosso Deus nos dá. Como nós somos felizes, irmãos, de servir esse Deus tão poderoso, com tanta força que Ele tem para nos dar. Sinto-me na força. Quando eu me sinto nesta força, eu me sinto bem perto de Deus. Sinto-me na força do Senhor Deus. É a parte A do versículo. Salmo 71, versículo 16. É uma força compulsória. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos descansar no Senhor. Esta é a palavra que eu tenho para dividir com vocês essa noite. Descansa. No Salmo 37, o versículo 7 também diz: descansa no Senhor e confia nele. Todos são versículos conhecidíssimos, mas nos faz muito bem. É um conforto para nós, é um alimento. Vamos fechar os nossos olhos, sentados mesmo, que eu vou agradecer ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado em nome de Jesus, porque Tu realmente és a nossa força, Senhor, o nosso cântico, o nosso libertador. Esta palavra que nos anima, Senhor. Jesus, Tu falaste para os Teus discípulos, vigiai e orai para não entrarmos em tentação. E nós precisamos, Senhor, de vigiar mais, de orar mais, orando a todo tempo, orando, buscando o Senhor, nos nossos lidares, andando na rua, na nossa casa, onde quer que nós andes, Senhor, nós temos que estar ligados a Ti, com o nosso espírito voltado para buscar a Tua face, Senhor, porque as coisas dessa terra são passageiras, tudo que nós vemos vai passar. Diz a Tua palavra: buscai as coisas lá de cima, onde está o Senhor Deus, e não as que são da terra, porque as que são da terra todas são passageiras. Às vezes nós nos envolvemos demais com as coisas dessa terra, e nós precisamos usar o nosso tempo que Tu nos dá, Senhor, buscando as coisas lá de cima. E Deus nos dê graça, Senhor, para fazermos isso cada dia, até que um dia, Senhor, Tu nos receba lá na glória. Queremos chegar a Ti, Senhor, receber aquela palavra: bem-vindos, meu Pai, entrai no gozo que vos está preparado. Em nome de Jesus. Amém.
Tenho em minha vida uma paixão. Para Ele eu entreguei o meu coração. Hoje vou dizer a todos como aconteceu. Entrei numa igrejinha desesperado, não sabia o que era amor, viver enganado. Foi quando senti Jesus pegar minha mão, senti que se transformava o meu coração. Daquele dia em diante, nunca o deixei, pois eu nunca tinha sentido tanto amor assim. Minha vida completamente dei a Jesus. Hoje é Ele que me ajuda a carregar minha cruz. Minha paixão é Cristo, meu amado, e Ele é a minha vida, tenho falado. Sem Ele eu não sou nada, tenho tesouro. Por isso declaro a todos meu grande amor. Entrei numa igrejinha desesperado, não sabia o que era amor, viver enganado. Foi quando senti Jesus pegar minha mão, senti que se transformava o meu coração. Daquele dia em diante, nunca o deixei, pois eu nunca tinha sentido tanto amor assim. Minha vida completamente dei a Jesus. Hoje é Ele que me ajuda a carregar minha cruz. Minha paixão é Cristo, o meu amado. É Ele a minha vida, tenho falado. Sem Ele eu não sou nada, e tu tesouro. Por isso declaro a todos meu grande amor. Amém? Filho, não temas, que sou eu quem falo contigo. Vi tuas lágrimas, filho, eu vi teu gemido. Nas madrugadas de busca, sem portar com som.
As palmas também vão ao nosso Deus. Parece até que estou vendo o céu se abrindo e nas nuvens Jesus me chamando para correr com transformada em espírito, cantando hino e um abraço americano em Jesus. Eu quero dar nessa hora do ação da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra me pastoreou, e Jesus recebendo pra ele também vai falar. Contempla essa linda cidade que você vai morar. Então uma porta bonita e dourada iremos atravessar, chegando do outro lado, um coral vamos cantar. Miguel arcanjo beijando o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita, ela que nós vamos morar. O pecador não acredita
cantando e vamos dar um abraço em Jesus e um abraço apertado em Jesus. Eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que ardem na terra de pasto eu vou. Jesus dizendo pra ele também vai falar. Contempla essa linda morada em que você vai morar. Então uma porta bonita e dourada iremos atravessar. Nós te amamos, Jesus. Chegando do outro lado do coral, vamos cantar. Quero um arcanjo deixando o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Assim, ó, é bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou, é bonita. É lá que nós vamos morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Tem um anjo com a bandeja bem no meio dessa igreja. Passa logo o seu pedido e coloque na bandeja que o anjo vai passar. Tome a sua posição e espere a unção. Quando Deus está na obra, o diabo sempre sobe a vitória, meu irmão. Quando Deus está na obra, o diabo sempre sobe a vitória, meu irmão. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para nós e quem ouve sua voz somente receber. Tem um anjo com a bandeja bem no meio dessa igreja. Faça logo seu pedido e coloque na bandeja e o anjo vai passar. Tome a sua posição. Vitória
trevas vêm te assustar, tempestades no mar, na montanha, o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão a te pode dizer. Solta o carro, toma os dedos nas mãos e navega com fé em Jesus. E bonança se faz, pois com ele seguro será. E como temos pouca fé, o que nós devemos fazer? Quando pedes mais fé, ele ouve e crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o carro, solta o carro danado, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o carro danado, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Amém? As suas Bíblias, como eu falei, Mateus capítulo 6, versículo 25. Nós vamos estar lendo alguns versículos que nos falam. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem é de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque você se preocupa com a roupa. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É uma palavra conhecida, mas
E hoje, depois que eu vim desse ato fúnebre, eu estava meditando nesse versículo sobre as preocupações da vida. Estava ali aquela senhora, anos de fé, na batalha, mas chegou o momento de fechar os seus olhos, onde cessou todas as preocupações. E lá eu pude falar no momento que nós, nessa vida, nós nos preparamos para N coisas, mas ninguém se prepara para estar naquele lugar, dentro de nós. Nós sempre imaginamos outra pessoa, nós nunca nos imaginamos nós. Então isso aí faz nós refletir, e o que Jesus explicava sobre as preocupações da vida. E nessa leitura que eu fiz rapidamente à tarde, sobre esse versículo, eu pude destacar 3. Tem muitos outros itens que nós poderíamos botar, mas eu destaquei 3 quando li esse versículo. Confiança em Deus, viver na dependência de Deus e ter esperança em Deus. Confiança em Deus. Hoje eu estou aqui, mas eu posso fechar os meus olhos daqui a pouco. Nós lemos aqui, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Muitas vezes a minha vida está focada no amanhã. Eu estou preocupado já com o amanhã. Isso aí não é novidade para ninguém, nós somos assim. Eu às vezes me pego assim, vou dizer muitas vezes, estou já lá. Nós planejamos muitas coisas, não é errado, mas muitas vezes nós nos preocupamos com o amanhã e nos esquecemos de viver o hoje, o agora. Muitas vezes nós nos encontramos dentro da igreja, no culto de quinta-feira, mas a nossa cabeça, nossa mente está lá na sexta-feira, no sábado, no domingo, na segunda. Então nós automaticamente acabamos nos tornando pessoas que não confiam em Deus. Eu estou para criticar, mas eu estou enquadrando. As preocupações da vida fazem muitas vezes eu não confiar em Deus, que possa solucionar aquele problema que está me tirando o sono, aquela aflição que está vindo no meu coração. Eu estou tão preocupado que eu me esqueço de confiar em Deus, que é poderoso para fazer grandes coisas, que é poderoso para realizar milagres, que é poderoso para abrir portas aonde não existem portas. Porque eu estou preocupado e quero resolver do meu jeito. Eu corro para resolver aquilo e acabo me esquecendo de depositar minha confiança em Deus. E nós vemos aqui, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja em sua vida? Hoje 24 horas é pouco para nós, é uma correria. Hoje nós temos um monte de praticidade, tem micro-ondas, tem forno elétrico, tem trailer, não, agora estamos tirando os trailers, tá? O pessoal está passando uma luta, nós temos que estourar. As pessoas, quantas pessoas desempregadas aí? Se é sério, nós temos que estourar. Quantas pessoas? Não tem a ver com o que eu vou falar? O irmão Jorge mesmo, nós estávamos assistindo o Jornal do Almoço, quando veio aparecer o irmão Jorge ali, só olhando ali as marcas do trailer, tiraram o trailer dele com tudo dentro. Aí ele conseguiu recuperar as carnes que estavam ali já e apodrecer todo o investimento que ele fez. Então nós temos que orar isso, para que Deus venha abençoar e dar uma forma de trabalho aos nossos irmãos, amigos, as pessoas que estão de alguma forma estão trabalhando honestamente. Então nós vamos orar. E também uma questão que vai preocupar as pessoas. Nosso irmão Jorge mesmo já está preocupado. O que eu vou fazer? O que vai ser agora? Ali era uma renda que eu tinha. Então as preocupações, nós muitas vezes nos encontramos agarrados nas preocupações, mas a palavra diz para nós confiar em Deus. Olha o que nos fala aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja
confiança está em Deus. Estou passando por crises, a minha confiança está em Deus. Estou enfrentando uma enfermidade, minha confiança está em Deus. Estou passando por um problema conjugal, seja de onde que for, minha confiança está em Deus. Este é o segredo. Nós vemos aqui Jesus explicando todas as coisas sobre essa preocupação da vida, essa correria da vida, que não é diferente dos discípulos. Nós nos encontramos ainda hoje nesse corre-corre. Mas a primeira coisa que a gente tem que parar e respirar: confiar em Deus. Para. Espera. Confia em Deus. Ele tem poder. E Jeremias já falava que bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cujo a confiança nele está. Vamos depositar a nossa confiança em Deus. Todos nós passamos por momentos difíceis. Não importa se nós temos 10, 20, 30, 40, 50 anos na presença de Deus. Todos nós enfrentamos momentos difíceis. Todos nós passamos por desafios. A vida hoje em dia é um desafio. É um grande desafio. É um desafio. Hoje foi um desafio nós estarmos aqui. A irmã Ana Maria ali, é um desafio para ela estar aqui. Ela disse que é uma luta para chegar aqui. Mas ela conseguiu vencer esse desafio. E está aqui porque ela quer colocar sua confiança em Deus. Muitas casas nós convidamos. Ali temos o vizinho da irmã Ema. Diz que chega na hora do culto, né, irmã Ema? É uma luta, é um desafio. E eles acabam não conseguindo chegar aqui. Então é uma luta muito grande. Existe uma opressão muito grande. Existe também uma pressão muito grande que o mundo exerce sobre nós. E como eu vou conseguir vencer as pressões da vida? Como eu vou conseguir vencer as preocupações da vida? Confiando em Deus. Senhor, Tu és a minha bandeira. Eu confio em Ti, Senhor. Estou no vale, estou no deserto, Senhor. Está difícil, mas eu confio em Ti, porque Tu é o meu escape. Então, bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Tem aí, o governo pode criar vários planos, mas a minha confiança está em Deus, porque Ele tem todo o poder, e Ele sempre faz o melhor para a nossa vida. Vamos lá, ponto 2: viver na dependência de Deus. Hoje as pessoas querem ter independência, elas querem ser independentes. Hoje nós vivemos este mundo, as pessoas querem ser donas do seu próprio nariz, como a gente quer. Mas eu não, eu quero viver na dependência de Deus. Viver sozinho aí, sem Deus, é assinar a sentença de morte. 1 minuto sem Deus, segundos sem Deus, tragédias podem acontecer. E viver na dependência de Deus é confiar nele, como nós falamos. Viver na dependência de Deus é saber que Ele vai produzir tudo aquilo que nós precisamos. E isso os irmãos têm já experiência. Quantas coisas tu buscou de Deus e Deus supriu tudo aquilo que tu precisava? E quantas coisas tu tem buscado de Deus que Deus está preparando? Só acredita na dependência de Deus quem confia. Então, o segundo ponto, viver na dependência de Deus. Jesus ensinava nas entrelinhas aqui, de Mateus capítulo 6, versículo 25, sobre depender dele. Ah, mas eu não vou trabalhar, não vou fazer isso, não. É tu depender de Deus. Ah, mas se eu não trabalhar, eu não vou comer, não. Mas se Deus não nos der saúde, se Deus não fizer chover sobre a terra, nada vai produzir. Então é nós dizer assim: Senhor, esse dia eu coloco nas tuas mãos, porque a minha vida é tua. Na dependência de Deus é nós orarmos para dizer: Senhor, eu preciso do teu auxílio, eu preciso do teu poder na minha vida. Eu sou limitado, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pó, eu sou cinza, mas tu és poderoso e tu pode fazer grandes coisas. É que nem uma história que eu li de um homem que era caixeiro, viajante, uma coisa assim. Ele viajava pelas cidades entregando mercadorias, e disse que em determinado ponto da viagem uma quadrilha começou a seguir para querer roubar as suas mercadorias.
Mas a palavra diz que esse homem era um homem de oração que vivia na dependência de Deus. E diz que na primeira noite, aqueles homens foram investir contra a sua equipe de viagem que levava suas mercadorias. Diz que não conseguiram penetrar aonde ele estava. Diz que todas as noites uma muralha se levantava na volta das mercadorias, dos cavalos, que eles não conseguiam chegar. Mas todos os dias eles seguiam aqueles homens que roubaram. E assim passou por vários dias. E num daqueles dias, numa das noites que eles foram tentar roubar a mercadoria dele, tinha uma brecha no meio da muralha que se levantava todas as noites. E aquele homem que comandava aquela quadrilha chegou e disse assim: quem é o proprietário aqui? Quem conduz essa viagem aí? E assim ela está lá. Quero falar com o senhor. Vários dias eu tenho buscado roubar tudo que tu tens e não consigo, porque todas as noites quando eu chego com o meu grupo, uma muralha está indo na volta de vocês e eu não consigo chegar. Ele disse assim: hoje tu conseguiu entrar porque eu estou cansado e não consegui orar, porque todos os dias quando eu me acordo eu coloco tudo que eu tenho nas mãos de Deus, porque eu dependo dele. Então coloque a tua vida, a tua família aos cuidados de Deus. Dependa de Deus na tua vida. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu quero crescer, eu quero ser abençoado, então eu preciso de Deus na minha vida. Eu quero minha família feliz, eu quero meu casamento abençoado. O que eu preciso? Eu preciso depender de Deus como pilar central da minha vida. Ele tem que ser a estrutura da nossa vida. É como ele ensinou em Mateus 7, versículo 24, sobre a construção. Diz que aquele que escuta suas palavras e pratica é um homem prudente, um homem inteligente, que construiu a casa sobre a rocha. Depende de Deus. Mas aquele que não escuta as palavras, ele diz que compara um homem sensato que construiu a sua casa na areia. E quando eu e os irmãos sabem que veio a chuva, veio os ventos, combateram contra aquela casa e aquela casa caiu. Então, na minha vida, se fortificada, eu preciso estar na dependência de Deus. E olha o que nos diz a palavra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades. Então, quando eu dependo de Deus, Deus supre as minhas necessidades. Deus, eu dependo de Ti. A minha vida é Tua, Senhor. Olha, eu estou precisando da Tua força, do Teu poder. Eu preciso que Tu abra as portas para mim. Eu preciso que Tu faça isso em Teu nome. Está pedindo ajuda para Deus. E Deus está trabalhando. Olha o que nos fala também, que a irmã Sueli falou em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele quer cuidar de vocês. Ele quer cuidar de nós. Mas muitas vezes, como eu falei, eu quero ser independente. Eu não preciso que Deus cuide de mim. Eu não preciso que Deus faça nada. Nós precisamos muito de Deus. Nós precisamos de Deus. O que seria de nós sem Deus? Não tem esse ditado que as pessoas dizem assim: ó, com Deus está difícil, hein? Dirá sem Deus. Então nós precisamos de Deus na nossa vida. Não é tempo mais nós brincar de igreja, brincar de crente. Jesus está voltando e nós precisamos depender dele. Pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. Pessoas estão entrando enfermas dentro da igreja e saindo enfermas. Quem está errado? Jesus? Não. Eu sou errado. Porque muitas vezes eu não quero depender do auxílio do Espírito Santo na minha vida. É tempo de nós depender de Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Eu vou orar em Teu nome. E milagres vão acontecer. Senhor, eu preciso de Ti. Aquela porta está fechada, mas a Bíblia fala que Tu tens a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém. Então é tempo de eu me aproximar
nos fazer ser Deus. Várias filosofias estão surgindo ali. Tu é Deus. Até poucos cientistas descobriram a partícula de Deus. Se os irmãos chegaram a ver, encontramos a partícula de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso nós temos. Nós não somos Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E dependemos de Deus, porque dele é todo o poder, toda a honra e toda a glória. Ele tem o poder. E nós necessitamos desse poder diário. Eu disse, Senhor, eu quero sair daqui renovado. Eu quero sair daqui hoje convicto, com esperança que Tu é poderoso e vai realizar milagres. Vamos pôr de pé, irmãos? A Angela vai estar orando. O irmão Wilson vai estar me ajudando. Nós vamos estar impondo as mãos. Aqueles irmãos que vêm aqui à frente. Tens algum problema? Deus quer resolver. Está precisando de algo? Deus quer te abençoar. Está sem esperança? Deus quer te dar esperança. O Senhor resolve problemas. Vamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Vamos chegar, vamos sair daqui aliviados. A Bíblia diz que no mundo a gente teria aflições. Nós temos aflições, no Brasil nós nos encontramos aflitos. Mas o Espírito Santo renova as nossas forças. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Não vamos orar. Louvado é o teu nome, Jesus. Vamos realmente depender do Senhor. Não só desse momento. Todos os dias. Maravilhoso Deus, eterno Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado pela Tua palavra que foi anunciada esta noite. Ó, Senhor, eu quero colocar na Tua presença. Quero colocar na Tua dependência todos nós que estamos aqui esta noite. Também todos os nossos familiares, todas as famílias que estão representadas esta noite. Ó Senhor, seja soberano, Senhor, sobre a nossa vida, aquilo que nós dependemos de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos, Senhor, pela água que sacia nossa sede. Obrigado pelo pão que nos serviu para a bênção, para a vitória. Obrigado por este dom. Nós nessa noite dependemos de Ti, Senhor. Botamos a nossa confiança e a nossa esperança. Conceda, Senhor, que a Sua palavra nos para que o Teu nome seja glorificado. Nossa esposa, Senhor, seu filho, sua nova, Senhor, abençoa poderosamente, Pai. Nós queremos, Senhor, abençoa. Nós queremos a glória, Senhor. não obedeça, mas melhor por eles, mas que tenha a vitória. Eu te louvo, Senhor, por todas as maravilhas que tu tens operado, Em nome de Jesus, abençoa a sua vida, Senhor Jesus. Nós pedimos bênção para ver Teu servo. Oh, Senhor, conceda, Senhor Jesus, vitórias para os Teus servos, Senhor. Nós pedimos bênção para os Teus servos em todas as áreas, material, espiritual, emocional, sentimental, Senhor. Nós colocamos, Senhor, as idades, a saúde, Isso,